Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos ficar em pé e vamos buscar na Bíblia em João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Vamos ler a partir do versículo 14 até o 16. João 3, 14 ao 16 diz assim: de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este dia, pela oportunidade de nós estarmos aqui nesta na Tua casa para louvarmos Teu nome e engrandecermos o Teu santo nome. Obrigado por tudo que temos aprendido até agora e permite que Teu Espírito Santo nos possa ensinar nesse texto os princípios que estão nele contidos, para a glória do Teu nome. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então, é um texto bem conhecido, né? E é o tema da nossa convenção esse ano, né? O amor de Deus, proclamando o amor do Senhor. Esse texto é muito rico, é um texto ele tem muito conteúdo, muitas verdades. Ele tem 7 verdades fundamentais que eu consegui ver no texto, né? Primeiro tem Deus, né? Deus existe, é real. Tem a segunda verdade, é o amor revelado, o amor de Deus revelado ao homem, em direção de Deus para o homem. E o texto que o pastor Austênio leu agora diz que o amor consiste não em que nós tenhamos amado a Deus, que não tínhamos essa capacidade, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho em propiciação pelos nossos pecados. Esse texto também, ele reflete essa verdade. Tem a verdade do mundo, o mundo criado, o cosmos, né? E as pessoas que estão no mundo, é uma verdade presente nesse texto. Tem a verdade do Filho de Deus, Jesus de Nazaré. É uma verdade, embora muitos queiram negá-lo, Jesus segue estando presente. E cada dia mais pessoas reconhecem a existência não somente do Jesus histórico, mas também daquele Jesus Salvador, daquele Jesus, o Messias prometido, que perdoaria os nossos pecados, que veio, nasceu, morreu, ressuscitou e está na direita do Pai. E isso é uma verdade no texto. Também esse texto contém a verdade da fé, a possibilidade de crer. Quem não crê no Filho do Homem já está condenado. Então a fé é uma realidade nesse texto, o fato de crer. Temos outra verdade também no texto, que é a condenação eterna, que seria a morte eterna. E também temos a verdade sobre a vida eterna. Todas essas são 7 verdades que estão presentes no texto. Por isso que é um texto muito rico em teologia, um texto por isso que é o texto mais conhecido, que ao mesmo tempo é um texto que muitos têm mal interpretado. Mas com a ajuda de Deus nós vamos tentar entender ele cada dia mais. É um texto completo, é além do que nós imaginamos. Quando a gente fala sobre o amor, porque de tal maneira, sempre imaginamos da grandeza, né, do amor de Deus, da profundidade. E em certo sentido isso está contido no texto. Mas antes de nós entendermos isso, vamos primeiro entender o contexto em que estas palavras foram ditas. Você tem que ir no princípio do capítulo 3, quando Jesus fala com Nicodemos. Jesus fala com Nicodemos de noite e ele chega a Jesus porque há uma coisa que está inquietando. E o texto diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi,
sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então veja a expressão dele, ele veio sozinho, mas ele disse, sabemos que o Senhor veio de Deus, falando em plural. Isso significa que, como ele era também mestre da lei, havia uma conversação inquietante com os outros mestres da lei a respeito de se esse realmente era o Messias, Jesus, o Messias enviado. Então ele chega lá como se fosse um mensageiro, ele disse assim, sabemos, mas ele veio sozinho, mas ele diz, sabemos que vieste de Deus, porque ninguém faz. Ninguém faz essas coisas se Deus não estiver com ele. Então, havia uma coisa que inquietava, né, o coração desses mestres da lei. Alguns, de forma sincera, queriam realmente reconhecer o Messias. Outros não queriam que Jesus fosse o Messias. Não era muito conveniente para o sistema religioso da época. Mas Nicodemos veio a Jesus de noite e fez essa pergunta para Jesus. Fez essa afirmação. E ele ainda está falando quando Jesus fala, em verdade te digo. Outros textos dizem, importa que você nasça de novo. Jesus deixa ele falar, fazer a declaração de que ele era o Jesus enviado, um homem de Deus enviado, mas Jesus, vamos dizer assim, interrompe a fala dele para dizer, Nicodemos, o que importa de tudo isso é que você nasça de novo. Como se Jesus estivesse falando de outra coisa, né? Parece. Mas não, realmente, eles sabiam que esse Messias viria para inaugurar o reino de Deus. Então eles, como mestres da lei, precisavam saber se realmente esse era o Messias que inauguraria o reino de Deus. Então Jesus disse algo muito importante, por cima dos sinais, por cima dos milagres, por cima do reconhecimento de Nicodemos. E ele disse, é necessário nascer de novo, porque ao fim de contas, o que ele estava inquieto, o que inquietava a alma dele era o reino de Deus. Porque com a chegada do Messias prometido, descrito nas profecias do Antigo Testamento, então viria a entrada ao reino. Então Jesus disse, sim, o mais importante de tudo isso, para você entrar no reino, é que você nasça de novo. Nascer de novo é uma coisa que a gente às vezes tem pensado de uma forma diferente, porque eu acho que ninguém se importaria voltar um pouquinho atrás para corrigir algumas coisas, né, irmão? Você ficou pensando alguma vez voltar um pouquinho atrás? Se eu nascesse de novo, eu faria as coisas de uma forma diferente. Talvez a gente nem se importaria com isso, né? Porque a gente corrigiria muitas coisas, decisões que a gente tomou no passado. Mas não é desse nascimento que Jesus está falando aqui. Jesus está falando de uma pessoa, mesmo nascida, sendo adulto, ele nasce de novo pela renovação do Espírito e através do batismo, porque somente assim uma pessoa pode ver o reino de Deus. Por isso Nicodemos se surpreende, ele diz, mas como pode acontecer isso com uma pessoa que já é velha? Pode por acaso entrar no ventre da mãe e nascer de novo? E Jesus ficou assim, tu é mestre da lei e eu estou te falando coisas simples e você não entende. Imagina se eu te falasse as celestiais, tu não ia entender. E eram mestres da lei. Mas Jesus entendeu a natureza dessa pergunta. Então, Jesus manifesta a necessidade de nascer de novo para o Nicodemos. Um nascimento que não era um nascimento natural, mas de uma nova vida gerada pela palavra de Deus e pelo batismo. Então é dentro desse contexto que Jesus está falando. Veja que ele começa a falar do novo nascimento e de repente aparece falando do amor de Deus, desse amor maravilhoso. Então, dentro desse contexto, era o contexto do reino. Então Jesus disse, para poder entrar no reino, você precisa nascer de novo. E isso só é possível se houver alguém que morra numa cruz e que fizesse um sacrifício e que morresse tal e como está descrito em João 3,14, né? Do modo que Moisés levantou a serpente no deserto. Então, dentro desse contexto, Jesus profetiza. Mas na frente, Jesus disse, tu és mestre da lei e não sabes isso?
Se trata de coisas terrenas e não credes. Como crereis se vos falar as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu. Versículo 14. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Essa alusão dessa passagem bíblica do Antigo Testamento nos obriga a entendermos o porquê Jesus estava falando disso, no momento que parecia não ter nenhuma concordância. Mas Jesus tinha toda a concordância, porque Jesus disse: para que o reino seja uma realidade, se precisa de um sacrifício. E esse sacrifício tem algumas condições para serem feito. Como esse sacrifício vai ser feito? Do modo que Moisés levantou a serpente no deserto. Vamos lembrar um pouquinho da história. Se levantaram serpentes no deserto por causa da murmuração do povo de Israel. E a Bíblia diz que Deus mandou, Números capítulo 21, versículo 4 ao 9, que Deus enviou serpentes ardentes, e essas serpentes mordiam as pessoas. E todos quantos eram mordidos pela serpente morriam, né? Moisés ora a Deus e Deus diz: olha, levanta uma serpente de bronze numa haste, e todo aquele que olhasse para a serpente viverá. Então Moisés fez isso pela orientação de Deus, e todos aqueles que olhavam lá naquele madeiro, naquela serpente, viviam. Então, e Jesus utiliza isso, uma coisa que todo mestre da lei, todo israelita sabia disso, era bem versado nessa situação das histórias do Antigo Testamento. Então ele não estava falando uma coisa que Nicodemos não entendesse. Em relação a essas histórias, ele sabia de que estava falando. Por isso ele diz: do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus estava dizendo: é necessário que eu morra assim, dessa forma, dessa maneira, desse modo, como a serpente foi levantada. É assim que eu vou morrer. Eu vou morrer crucificado, eu vou morrer no madeiro, levantado. Por isso, o texto do versículo 16, ele começa dizendo por quê. Ou seja, ele vem explicando o contexto anterior. E quando diz, porque de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira, está dizendo de qual maneira? Da maneira como diz o versículo 14, levantado numa cruz. É a natureza da morte de Jesus. Muitas vezes nós pensamos: não, o amor de Deus é muito grande. E sim, realmente é muito grande. Claro que tem que ser grande e maravilhoso um amor desse. Mas esse de tal maneira diz da maneira como foi levantado a serpente no deserto. De tal maneira, é desse modo, dessa forma, assim, dessa semelhança, era necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ele está dizendo: eu vou morrer assim, como Moisés levantou a serpente no deserto. Nós sabemos que o bronze, né, ele é símbolo da redenção. Exatamente, Jesus estava sendo prefigurado ali, nesse acontecimento, o que Jesus iria trazer. Jesus estava vivo, ainda não tinha morrido. E ele disse: eu vim morrer assim, para que você e todos possam ter entrada no reino dos céus. E para que vocês possam nascer de novo. Como é possível isso? Pergunta Nicodemos. Pronto, porque vai ser possível, sim, porque vai ter alguém que vai morrer na cruz da maneira como Moisés levantou a serpente no deserto. E isso vai dar lugar a você poder ter acesso ao reino dos céus. Era isso que Jesus estava falando. Essa serpente, chamada Nehustã, ou Neustã, é um tipo perfeito do sacrifício de Cristo que viria. Ou seja, Jesus estava dizendo para Nicodemos que ele teria que morrer num madeiro, numa morte. Nós sabemos que era uma morte terrível, e essa era a forma como Jesus iria morrer. Entender esta tipologia é importante, porque ela nos diz ao respeito da natureza do amor do Senhor. E quando nos referimos a João 3,16, não estamos falando do tamanho do amor de Deus, mas sim da natureza desse amor, de que forma ele morreria para nos poder salvar. A palavra de maneira, ou desta maneira, ou de tal maneira, é no hebraico a palavra outos, e essa palavra significa da mesma forma. Então, o texto está dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira, assim, levantado numa cruz, que essa morte, todo aquele que olhasse para ele, para a cruz, ele poderá ter a vida eterna. Ou seja, ele poderá ter acesso ao reino de Deus, quem olhar para a cruz. Só que quando a gente fala de tal maneira, nós pensamos: é muito grande o amor de Deus. Mas de tal maneira, ele alude ao texto anterior. Dessa maneira, dessa forma. É por causa do amor do Senhor
que nós podemos ter acesso ao reino de Deus. É por causa do amor do Senhor, desse amor sacrificial, que nós podemos entrar na presença de Deus, mesmo nós tendo nascido pecadores, mesmo nós tendo praticado o pecado. Todos nós praticamos o pecado outrora, mas Jesus, Ele fez todas as coisas novas, graças a esse sacrifício, graças a esse olhar para a cruz. Quantos mirassem para Ele, iriam ser salvos. Jesus morreu, mas Jesus também se levantou e Ele ressuscitou. Então todos quantos olhem para Jesus, podem da mesma forma hoje ser salvos. Esse texto de João 3,16, ele tem, além dessas verdades que nós já falamos, ele contém resposta para todas as doutrinas filosóficas que existem, humanas. Ele responde a muitas doutrinas. Em primeiro lugar, se nós começarmos a desglossar o texto, né, como ele aparece, na forma como ele aparece, irmão, a sintaxe do texto é maravilhosa, porque ele não é por acaso que ele aparece dessa forma, cada palavra no seu lugar, no devido ordem. Veja bem, o texto começa: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus, ou seja, essa é a primeira resposta para o ateísmo. João 3,16 responde ao ateísmo e diz: há um Deus que está sentado no trono e que ainda governa. Embora muitos queiram negar Ele, né, porque o nécio, né, o insensato diz no seu coração: não há Deus. Mas o texto já começa dizendo: porque Deus amou, porque Deus, há um Deus que é a razão de ser. E o texto começa dizendo porque, que é um nexo causal, é a explicação de todas as coisas. Todo começa e termina em Deus. Há um Deus que está presente, que governa, que está sentado no trono. Há um Deus. Então esse texto já começa respondendo primeiro ao ateísmo, dizendo: vocês dizem que não há um Deus, mas há Deus. Então essa é a primeira resposta que o texto apresenta. E embora as pessoas queiram negá-lo, né, ele existe e é real. Irmão, é normal, é esperado que as pessoas neguem a existência de Deus. Porque já imaginou? Nós não imaginamos, nós sabemos que tudo isso é verdade, mas para eles, imagine que tudo que nós falamos, como a Bíblia diz, nós acreditamos que é verdade. Eu estou dizendo para eles. Imagine que tudo isso que nós falamos, na imaginação deles, seja verdade. O céu, a vida eterna, eles estão em problemas. Estão em sérios problemas se tudo isso fosse verdade. Que é verdade, para nós é uma verdade. Mas para eles, então eles têm que caminhar nessa direção de negar Deus. É normal, é esperado que eles neguem Deus. Mas para nós é uma realidade. Nós cremos em verdades transcendentes. Nós cremos em verdades fundamentais, de que há um Deus presente, que existe, que criou todas as coisas, e que Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, se o céu, como nós ensinamos, é verdade, o inferno que nós ensinamos é verdade biblicamente, eles estão em verdadeiros problemas. Estão mesmo. Damos graças a Deus que nós saímos dessa ignorância, pelo poder e pela graça dEle. A segunda verdade presente aqui: Deus amou o mundo. Um amor sobrenatural, um amor de outra natureza, um amor sacrificial, um amor sem interesses. O que ganha Deus com salvar-nos, irmão? Veja nesse sentido de ganhar. O que ganha Deus com nos amar? O que ganharia Deus, que é dono de todas as coisas, criador de todas as coisas? E Ele estende a sua misericórdia de dia em dia. Porque esse é um amor imensurável, um amor maravilhoso. Deus amou o mundo. Tem 3 palavras para mundo. Mundo como cosmos, a criação, as árvores, tudo o que existe. Mundo como sistema corrompido de coisas, do qual a Bíblia diz que o mundo passa e os seus desejos, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. E temos mundo como as pessoas que estão no mundo. É evidente que esse texto aqui está falando das pessoas, né? Deus amou o mundo, amou a totalidade desse mundo. O amor de Deus se derramou a todo o homem, a todo ser humano. Todo ser humano tem a revelação do amor de Deus.
e a condenação que o ser humano precisamente recebe é por não receber o amor de Deus que foi lhe manifestado, que foi lhe mostrado. E por isso é que ele é condenado, porque ele conhece a luz, conhece o amor de Deus e mesmo assim rejeita esse amor do Senhor. Inclusive a pregação do Evangelho é precisamente porque o homem rejeita constantemente a Deus e está em inimizade com Deus. E nós pregamos o Evangelho precisamente para que o homem entre em amizade com Deus, em uma relação com Deus, através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então é uma realidade. Esse texto, ele responde ao universalismo, porque o universalismo diz que todo mundo no final vai ser salvo, de qualquer forma. Nós sabemos que essa doutrina não é bíblica, nem todos vão ser salvos. O texto diz aqui que há algumas pessoas que vão crer para a salvação e outras que vão se perder. O texto é claro, então o texto responde ao universalismo. Não todos vão ser salvos. Tem pessoas que não vão se salvar, muitas mesmo que vão se perder. Muitas. E aqueles que o amor de Deus foi revelado, que somos todos nós, somos gratos a Deus por essa misericórdia deles. Mas nós sabemos, meus irmãos, que todos não serão salvos, até porque muitos não querem crer, muitos não querem vir. João capítulo 5, versículo 40 diz: vocês não querem vir a mim para terem vida. Tem pessoas que não querem vir a Deus, mesmo sabendo que Deus é o caminho, que é a verdade, eles não querem vir. Jesus mesmo falou: eu sou a vida, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Então, evidentemente, essas pessoas que não querem vir a Jesus, eles não vão ser salvos. Então, não todo mundo vai ser salvo. Esse texto responde claramente ao universalismo, dizendo que não, todos não serão salvos. Todos não serão salvos. Esse texto também ele responde ao materialismo. O materialismo, nós sabemos que é uma doutrina filosófica criada, tem vários exponentes, né? Mas o principal é Karl Marx e Friedrich Engels. Eles escreveram um livro sobre o materialismo no século 17 e 18. E o materialismo, ele se reduz exatamente a todo, à matéria. Todo é matéria e para eles a explicação todo está na matéria. Então a matéria explica todo, explica os fenômenos sociais, explica todo. Não há verdades transcendentais, não há verdades morais, não há nada espiritual nisso. Para eles tudo começa e termina na matéria. Esse é o materialismo. Mas o texto diz aqui que a expressão que Deus deu o seu Filho é a maior refutação do materialismo, porque eles vivem, né, para as coisas materiais. Nós agora temos um Deus que deu. Deus doou o seu próprio Filho para nos salvar. Para eles é melhor receber que dar, para Deus é melhor dar que receber. Ele deu o seu próprio Filho. Enquanto as outras deidades pedem os filhos em sacrifícios humanos, Deus, ao contrário de todas as correntes religiosas, Ele doa o seu próprio Filho para nos amar. Isso é maravilhoso. Então nós sabemos que há verdades transcendentais, muitas verdades aqui presentes no texto, como crer, fé. Isso não é material. Isso não podemos medi-lo de uma forma material. Não podemos olhar a fé porque são inconcebíveis a partir do materialismo. Mas esse texto diz que Deus amou, que há fé, que há vida eterna, que há uma condenação eterna. Isso é além do materialismo, isso é além de todas as coisas. A fé é uma verdade transcendente, que não se limita ao material. O texto fala, né, de fé para a vida eterna, e quem não tem fé é condenado. O texto é claro. E como diz Lucas capítulo 12, versículo 15, a vida do homem não consiste da abundância dos bens que possui. Um homem acumulou muitas riquezas e um dia se deitou na rede e ficou pensando: eu tenho muitas riquezas, muito grão, muito produto, e já não tenho aonde guardar. Eu vou fazer mais celeiros, vou acumular mais. E depois um dia direi: alma, repousa-te, já trabalhaste tanto na tua vida, repousa-te. E muito bem. E uma voz chegou do céu, e disse: nécio, insensato, esta noite vem pedir a tua alma, e todo o que acumulaste serve de quê? Essas foram palavras de Jesus, irmão. Palavras de Jesus. Para aqueles que limitam
o mundo só a matéria, ao material, ao finito. Nós sabemos que há verdades transcendentais, 7 verdades transcendentais que o texto apresenta. A vida eterna é uma verdade transcendental, não se limita ao tempo, não acaba com o corpo morrendo. Sabemos que há uma vida depois da morte, após a ressurreição, há uma vida eterna. Isso é uma realidade. Embora para eles esteja vedada essa realidade, eles estejam cegos para enxergar, mas nós sabemos que a vida do homem não consiste nem depende dos bens que possui. Nós sabemos que há uma vida além da morte. Isso o texto contém. O texto também traz a resposta para aquelas pessoas que só vivem do material. E lembrando da história do rico e Lázaro, né, da parábola do rico e Lázaro, ele viveu a vida toda confiando nas riquezas que tinha, né, tudo que ele tinha. Mas naquele momento, quando nada disso vale, quando as coisas materiais não têm valor, ele, estando lá na outra condição, ele falou para Jesus que ele permitisse, por favor, mandar alguém de lá, para que dissesse para os irmãos, qual vocês acham que era a mensagem que ele queria mandar para os seus irmãos, na parábola, no contexto da parábola? Olha, tudo que eu tinha não me alcançou, não deu certo. Vê tudo quanto eu tinha, eu estou aqui. Não venha para esse lugar, não venha para esse lugar. Veja, porque há uma vida além do material. Há uma vida além disso. E esse texto ele traz resposta para o materialismo, dizendo não, há uma vida eterna. Nós cremos na existência de uma vida eterna, de uma vida real em Deus, uma vida que virá, aonde essa vida não é corrompida por nada. E Jesus mesmo falou, façam tesouro nos céus, aonde a traça não corrompe. Ou seja, o eterno, o transcendente. A vida eterna ela é contraposta a esta vida temporária. É um livro que eu li uma vez, uma mulher era casada com um homem bem cruel, faz muitos anos, e ele maltratava muito assim de palavras a ela, e ela orava muito por ele, orava por ele, e sempre mostrou amor para ele. E um dia ele estava bebendo com os amigos, e era 1h da manhã, e ele disse, olha, vamos lá em casa, que quando eu chegar lá, eram 7 amigos, e eu vou pedir para minha esposa fazer uma sopa. Vocês vão ver quando eu chegar. Ela vai se levantar, ela vai colocar o pijama delas, ela vai se levantar e faz uma sopa para nós. Aí os amigos, mesmo bêbados, disseram, olha, é 1h da manhã, cara, a gente vai fazer o que para lá? Vamos ficar por aqui mesmo? Não, vamos para casa comer. Aí ele chegou lá 1h da manhã, e chamou a esposa. Quando ele chegou, a esposa saiu, botou a pijama e começou a preparar uma sopa para eles, nessa hora da madrugada, com um sorriso no rosto e com todo o amor do mundo. Aí eles ficaram estranhados, que tudo o que ele disse que ela iria fazer, ela fez, com todo o carinho, não reclamou de nada. Ao dia seguinte ele perguntou para ela, por que tu se levantou e fez a sopa e tudo isso com todo esse carinho? E ela falou assim, filho, eu tenho 18 anos orando por você, para que Deus transforme a sua alma. E eu me temo que você não quer aceitar o amor do Senhor. E eu creio que por causa disso, infelizmente, você vai ir para o inferno. Então eu me propus a fazer seus dias aqui bem felizes, o máximo que eu puder, porque me temo que é a única felicidade que você vai ter nessa vida. Por isso é que eu faço você feliz, por isso é que eu faço tudo o que você quiser, porque esses são os únicos dias de felicidade, porque assim que você morrer, você vai para o inferno. Veja, irmão, que profundo. E essa é a realidade de muitas pessoas, o aqui e o agora. Vamos ser felizes, como às vezes a gente pensa, essas pessoas parece que não tem amanhã, estão querendo se comer o mundo porque parece que não tem amanhã, mas realmente para eles não tem amanhã, irmão. Nós temos a esperança de uma vida transcendente, de uma vida eterna. Por isso que nós nos preparamos, e mesmo no meio de pecados, faltas, dificuldades, nós tentamos renunciar a tudo isso, porque sabemos que mesmo o dia que nós fechemos os nossos olhos, nós sabemos que um dia vamos ressuscitar e vai ter uma vida futura. Nós temos essa esperança e sabemos que isso é verdade.
Mas para eles que não têm futuro, o mundo deles é aqui e agora. Por isso que eles agem assim. Como se eles quisessem abraçar o mundo de uma vez, como se eles quisessem fazer tudo o que há no mundo, porque o dia que eu morrer, acaba todo. Realmente, para eles, isso é verdade. Porque eles não têm esperança de uma vida transcendente. Nós, sim, temos esperança numa vida eterna. E a realidade, por muito dura que ela ressoa em nossos ouvidos, é como aquela mulher falou: se você não se arrepender, os únicos dias felizes que você vai ter são esses que você vai viver aqui na terra, meu filho. Veja, isso é realidade para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Esse texto também, ele traz resposta para o niilismo. O niilismo é uma corrente filosófica que ela questiona o propósito da vida, né? Não há propósito na existência, não há moralidade, não há nada. Não há nada, então o que nós temos nessa vida é isso tudo, não há sentido de viver. Mas o texto fala por quê e para quê. O texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele, para é propósito, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é o porquê. Então, ele diz, porque Deus amou o mundo. O texto explica que há uma razão de viver, há propósito na vida. E muitas pessoas vivem assim, sem propósito, realmente, pensando que nessa vida tudo vai realmente acabar. Tem muitos nihilistas mais do que você pensa, sabe por quê? Porque eles reduziram sua vida a esse mundo, ao mundo presente, a tudo o que eles conhecem. E para eles não há amanhã, não há razão de viver, não há sentido na moralidade, não há sentido em nada. Mas para nós sabemos que há uma razão de viver. Porque Deus amou o mundo, é a explicação, o nexo causal de todas essas coisas. Tudo começa e termina nele. Eu posso fazer o que eu quiser, mas tudo começa e termina nele. Ele é a origem e a explicação de todas essas coisas. Há razão de viver. Eles negam a existência de valores morais absolutos, para eles não há valores, não creem em Deus, é claro. Essa é uma doutrina proposta por Friedrich Nietzsche, bem conhecido, filósofo conhecido. Mas João 3,16 dá propósito para viver. Os que nele creem têm vida eterna. Esse é o propósito de viver. Os que nele creem têm a vida eterna. Há um Deus que amou de forma sacrificial. Há um Deus transcendental. Há um Deus que se entregou, que deu um amor que nós não merecíamos. Um Deus que nos dá aquilo que não merecemos e que não nos dá aquilo que merecemos. O que merecemos é a morte. E Ele não nos dá isso. Ele nos dá vida. Por isso Ele é o Cordeiro substituto. Esta vida, meus irmãos, embora nós às vezes fraquejamos, às vezes tem muitas pessoas olhando para o mundo com a esperança de receber do mundo alguma coisa diferente. E eu pergunto, saímos do mundo faz tempo, né? Nós estamos no mundo, mas não somos dele. Não militamos conforme as suas leis. E tem pessoas que passam ano na igreja e depois vão para o mundo. Será que o mundo está melhorzinho do que estava quando eles saíram? A pessoa sai do mundo porque entende que esse mundo não tem nada para oferecer. Passa uns anos na igreja e por alguma razão ele quer voltar atrás, quer olhar para trás. Será que o mundo deu uma melhorada? Está melhorzinho? As coisas que ele deixou lá estão melhor? Eu creio que não, né? Mas as pessoas que vivem sem propósito, mesmo dentro dos caminhos do Senhor. Nós não encaramos a vida com indiferença como os nihilistas fazem. Nós sabemos que há uma vida após a morte, que haverá uma ressurreição, que isso é verdade e que isso transcende ao materialismo, ao tempo e ao espaço, que a vida eterna não se limita a esse mundo. E o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Ele doou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, é indefinido, todo aquele que nele crê, coloca a fé, o crer, o fato de crer como um condicionante para a pessoa ser salvo. E aqueles que não creem são condenados. São condenados porque não creram no nome do Filho de Deus. São condenados porque a luz chegou a eles e eles amaram mais as trevas que a luz. Ou seja, preferiram mais as trevas do que a luz. E por isso que são condenados. Não é porque Deus é maldoso, Deus é um Deus cruel, mau. Não, é porque lhes foi ofertada a oportunidade de ser salvos. A luz de Jesus chegou e eles a rejeitaram. A realidade é isso. A pregação do Evangelho só tem sentido num mundo que rejeita Deus. Se não, a pregação do Evangelho não existisse.
O mundo rejeita Deus. Por isso, todo aquele que nele crê é salvo. E todo aquele que nele crê é condenado. E ponto final. Isso é o bíblico. Muitos chamam João o evangelista do amor, mas isso aí, amor, só amor não é, meu irmão. Isso aí é uma verdade, mesmo que ela seja forte. Se você não acredita em Jesus, você se perde, ponto final. O texto é claro nisso. Mas o texto não oferece só uma condenação, não, ele oferece o amor de Deus. O texto fala sobre o amor de Deus que se doou, que se deu para que o mundo que está inimigo de Deus volte a ter amizade com Deus. É isso que o texto nos expressa. Essa, de tal maneira, é a forma como Jesus morreu na cruz, pendurado numa cruz. De tal maneira amou Deus ao mundo, ou seja, Jesus foi pendurado no madeiro para que quando eu olhasse para ele, eu pudesse ser salvo. Porque quando eu olho para a cruz, eu penso e sei que era eu que deveria estar ali. Que era você, era eu, éramos todos nós, porque todos nós pecamos. Então deveríamos estar ali, mas ele se colocou no nosso lugar. Por isso, é a transcendência desse amor. Só podia ser um amor de outra natureza. Porque nós geralmente temos a inclinação de amar aqueles que nos amam, mas Jesus amou aqueles que não o amavam. Jesus veio para um mundo hostil, um mundo que o rejeitava, um mundo que o desprezava. E no meio desse mundo, ele mostrou que ele podia amar. E nós falamos do amor de Deus que doou seu filho, um amor de pai. Um amor de pai que doa seu filho para que morra no lugar de você, no lugar meu, no lugar de você. Mas e o amor de Jesus também, que ele podia rejeitar, ele podia dizer, ou Deus obrigou Jesus a morrer? Não obrigou, ele aceitou voluntariamente morrer por mim e por você. Então Deus nos amou, o Filho também nos amou, para que todo aquele que nele crê não pereça. Terá alguma coisa desse mundo maior que isso? Acho que não tem. Não tem nada que possa ser maior que isso, que a natureza desse amor revelado, um amor sacrificial, um amor de outra natureza. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Eu não estava em condição de amar, ninguém estava em condição de amar. É Deus que ama primeiro. Mas Deus ilumina meu pensamento através da pregação do Evangelho. Eu ouço a palavra de Deus, e uma vez que eu tenho clareza, aí eu posso decidir o que eu vou fazer com a minha vida. E muitos nesse momento decidem, amam mais as trevas do que a luz. Então, meus amados, esse amor do Senhor, ele ainda está sendo oferecido no dia de hoje. Não rejeite o amor de Deus. Aos amigos que escutam, não rejeite o amor de Deus. Ele se doou por você. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa manhã e por ter revelado esse amor para mim que eu não mereço. Muito obrigado, Senhor, porque quando o seu amor chegou, o Senhor não permitiu que eu rejeitasse esse amor. Muito obrigado por ter nos salvado, ter nos mostrado a grandeza desse amor. Muito obrigado por ter morrido na cruz, quando quem devia morrer na cruz era eu. Mas só seu sacrifício era o único que podia limpar, tirar o pecado do meio, para que o mundo pudesse ter a oportunidade de ser novamente amigos do Senhor. Eu era inimigo da sua cruz, eu era inimigo seu, Senhor. Mas como diz a música, o seu amor lutou por mim. Isso é muito grande, Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Eu te agradeço por ter me salvado. Eu te agradeço, Senhor amado. Só posso ser grato a ti, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.